Gente, estamos começando o nosso Conexão Úrsula Vidal, agora estreando, gente, cenário. Tamo com tudo e não tamo prosa. Cenário novo, chiquérrimo aqui, porque agora parte do conteúdo do nosso Conexão Úrsula Vidal aqui na Rádio Clube estará nas redes sociais. Você pode entrar lá no Úrsula Vidal PA, que a gente vai colocar uma parte desse conteúdo, porque a gente sabe que se a gente colocar o programa inteiro ao vivo, não dá, né? Ninguém dá conta. Então a gente vai colocar parte desse conteúdo, mas nós estamos fazendo já agora de maneira presencial aqui nesse nosso estúdio muito bacanudo. Gratidão a essa equipe incrível da Media Center que está conosco aqui acompanhando a gente e entrevistando os nossos entrevistados. Hoje a gente vai falar sobre ecoempreendedorismo, vamos falar sobre aquecimento global, o que eu tenho a ver com isso, tudo, porque isso tem a ver também com a nossa conta de luz, isso tem a ver com a sobrevivência da nossa espécie no planeta, isso tem a ver com todos os problemas climáticos gravíssimos que estão afetando milhões de pessoas no mundo todo. Então vamos falar sobre isso e vamos falar sobre a programação do nosso Teatro da Paz. Mas antes vamos falar para você, minha amiga, meu amigo, que perdeu o dia da sua vacinação, seja da primeira dose ou da segunda dose. Fique ligado que tem repescagem. Estava merecendo um puxão de orelha. Se não foi nada que aconteceu mais grave, que a gente nem quer que aconteça nada mais grave, mas se foi porque nem me toquei, fui para Salinas, fui para Mosqueiro, fui para Juruteu, né? Puxão de orelha, mas tem repescagem. Fica ligado que a gente vai falar sobre isso no programa de hoje, tá bom? Já está no ar o nosso Conexão Úrsula Vidal. Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Úrsula Vidal, que está começando agora pelas ondas da sua Rádio Clube. Bom final de semana, tranquilidade, na macia. A gente já começa o programa fazendo aquela recomendação, né? Porque como diz a minha mãe, que provavelmente ouviu da sua avó, canja de galinha e prudência não fazem mal a ninguém, né? Então vamos ter juízo, você que está aí nesse sabadão pegando a estrada, né, dá uma olhada se está todo mundo de cinto de segurança aí atrás, ver se o pneu está careca, se tiver, fica ligado, não é legal, tem chovido de tarde. Se for beber, não dirija. Ai, bebi! Então para o carro, toma um café, toma uma Coca-Cola, uma Pepsi-Cola, um negócio cola desse, dorme um pouco, fecha o carro, deixa meio aberto, estaciona num lugar seguro, descansa e depois pega a estrada. Tá valendo? Então tá valendo, né? Gente, é o seguinte, a gente começa esse programa de hoje com a pergunta que não quer calar. E perdi minha data de vacinação. E agora? Só quem pode responder isso pra gente é o nosso super querido diretor de Vigilância Sanitária da SESMA, Vigilância à Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde, nem A, né? É em Saúde, né, doutor? Da SESMA, Secretaria Municipal de Saúde, doutor Cláudio Salgado, que quebrou o nosso galho para vir aqui conosco no Conexão Úrsula Vidal, que está todo mundo nesse corre, mas sabe que é importante a gente dar essa informação para a população. Doutor Cláudio, infelizmente, muita gente resolveu pegar o rumo da estrada, do garapé, da praia, e falou assim, eu vacino depois. Para você, que deu essa toca, tem uma segunda chance, né, doutor? Como é que tá organizada aí, como é que tá organizado esse calendário? Então, Úrsula, primeiro um prazer estar aqui com você, mais uma vez, né? Na realidade, nós temos um passivo, que a gente está chamando assim, de pessoas entre 18 e 59 anos que não vacinaram, bastante grande. Nas nossas contas são quase 250 mil pessoas, é muita gente. Só em Belém, né? Porque nós estamos só falando em Belém, de Belém, estamos né? falando só de Belém, né? E aí tem essa coisa das doses residuais, né? As doses que ficam aí no final do dia, que nós temos usado desde o início da campanha em várias finalidades. Nós, por exemplo, vacinamos muita gente no hangar, profissionais de saúde do hangar, com doses residuais. As doses voltavam para a gente lá na SESMA e uma equipe nossa lá para o hangar para vacinar os profissionais de saúde. Excelente. Então nós passamos por várias fases. Nesse momento aceleraram, agora, inclusive, a própria grade etária, né? Sim, faixa também etária. foi possível fazer isso, né? E nós melhoramos as nossas condições ao longo do tempo, por conta de treinamento, e o grupo que coordena isso é mais ou menos o mesmo durante todo esse tempo, então melhorou, né, as nossas condições de aspiração da vacina e tal.
Então nós temos, na realidade, nós temos poucas doses, que são doses que acabam ficando no frasco e que você tem que usar, porque ela tem um tempo para ser usada depois que é aberta. Normalmente 6 horas, 8 horas, dependendo da vacina, né? Então, hoje, por exemplo, nós tivemos vacina da AstraZeneca. Na AstraZeneca, inclusive, eles já permitem que você fique até 48 horas, depois que você mexeu num frasco de vacina, você fica até 48 horas com ela, podendo ser utilizada. Então, eventualmente... O frasco de vacina, quantas doses? Depende. Da AstraZeneca tem de 5, tem de 10. Ah, certo. A Pfizer tem de 6, né? São 6 doses que cabem num frasco da Pfizer. Então, vamos dizer que nós estamos no final de uma campanha, 5h15 da tarde, você tem 2 pessoas lá para vacinar, tem que abrir um frasco. Então, você abre o frasco, vacina as 2 pessoas, e você vai ter 4 doses que vão sobrar ali. Essas 4 doses, elas vão voltar para a SESMA, nessa base, e essas são as doses que a gente chama de doses remanescentes, né, que são as doses que a gente está usando para fazer, o que algumas pessoas costumaram chamar de xepa, né? Mas a gente usa quando a xepa em várias finalidades. Pois é. É para salvar a vida, a gente né? usa com várias finalidades. E aí, nesse momento agora, que as pessoas, realmente, muita gente perdeu, né, essa primeira dose, inclusive. Que antes de receber a vacina vai levar um puxão de orelha, algumas pessoas, evidentemente, porque não puderam, tiveram algum tipo com certeza. Né, de alguma urgência, por exemplo. Mas muita gente, a gente sabe, muita gente foi porque, né, enfim, resolveu priorizar o julho. Tem alguns fenômenos acontecendo. Por exemplo, um deles é que as empresas estão cobrando das pessoas que já puderam se vacinar que elas apresentem os seus cartões de vacinação. Nada mais justo. Exatamente. Né? Nada mais justo. Eu também acho que tem que cobrar. E aí tem gente que não foi no dia, né? E aí não tem o cartão de vacinação para apresentar. Então, está correndo risco, inclusive, da empresa demitir a pessoa porque ela não foi vacinar. Até porque é o seguinte, tem várias, digamos assim, várias características dos não vacinados. Vamos chamar de característica para fazer um eufemismo, quebrar o galho. Nós temos os esquecidos, nós temos os que passaram por alguma situação, por algum sinistro, e nós temos os negacionistas, né? Que não querem vacinar porque não quer, porque não quer, porque não adianta, porque não vai... Né? E nós estamos vendo, né, doutor, isso que eu acho muito importante a gente reforçar essa informação, que assim, onde está acontecendo o efeito rebote mais preocupante? Exatamente nas populações, né, que não vacinaram, nesses grupos que a gente chama de pessoas que não vacinaram. Inclusive, nós estamos acompanhando a situação em vários lugares no mundo, né? Então, nós temos uma situação preocupante, por exemplo, no Mississippi, nos Estados Unidos, onde eles têm uma população vacinada que, num contexto, é muito parecida com a nossa. Eles têm lá um percentual menor que o nosso, vacinado com a primeira dose. Sim. Eles têm aproximadamente 60% da população, nós temos um pouquinho mais do que isso, mas eles têm mais de 40% da população já vacinada com as 2 doses. Nós só temos 20%. Nós vamos aumentar muito até outubro, a gente espera que já estejamos com mais de 60% da população vacinada com as 2 doses. Sim, Belém já aplicou 1 milhão, né? Já aplicou, estamos chegando em 1.200.000. Olha! 1.200.000 doses aplicadas, são mais de 800.000 pessoas com a primeira dose. Sim, excelente. Já passamos de 300.000 com as 2 doses. Então, assim, deu para avançar bastante. E esses 2 meses que vem aí, setembro e outubro, eles são, assim, cruciais para nós. Por isso que, assim, é muito importante que nesse momento agora, setembro, outubro, a gente se cuide muito, né? Pedir para as pessoas para que usem máscara, para que mantenham o distanciamento social. A gente sabe que as pessoas estão cansadas, muito tempo, mas se nós não fizermos isso, a gente pode ter coisa pior aí para frente. Por que né? O senhor diz que setembro e outubro são meses cruciais? Porque nós vamos chegar de 20% da população vacinada com 2 doses para quase 70% da população vacinada com 2 doses. Vamos chegar próximo do que classicamente na imunologia, na vacinação, significa que você começa a pensar em controlar aquilo ali dentro de uma população que são os 70% da população já vacinada. Certo. Aí, claro que nós temos outros desafios.
nós temos as crianças e os jovens aí, 12 a 17 anos, que nós teremos que vacinar, né? Não estou contando com eles nesse momento agora, estou contando de vacinar esses 250 mil que ainda não vacinaram, estou contando de vacinar a segunda dose em 500 mil pessoas que estão faltando vacinar, estou contando com esse pessoal. Para isso, a gente pode chegar em mais de 60%. Doutor, parece que finalmente regularizou o envio de doses também, porque a gente passava, assim, alguns períodos com um hiato. Não tem, parou, cadê a vacina? Parou, por quê? Porque não tem dose. Agora, me parece que o governo federal finalmente organizou a logística, com a saída do especialista em logística. Pazuello está resolvendo outros pepinos na própria vida pessoal dele, porque agora, né, enfim, a gente está tendo uma regularização. E por isso, tem um vídeo, que é um vídeo até engraçado, de uma senhora que deve ter mais ou menos entre 80 e 90 anos, que ela fala assim, Ana, vai vacinar, Ana. Ela fala assim, vai tomar essa injeção, Ana, deixa de maluquice, porque a neta tira graça com ela, dizendo que vai tomar ivermectina, que não sei o quê. Ela disse, para com isso, agora tu não tá vendo que a vacinação eles estudaram, Ana, agora não tá mais aquela carnificina. E a gente morre de rir, porque ela fala palavrão, é muito engraçado esse vídeo. Mas o que a gente vê é exatamente isso, que a vacinação, inclusive dessa faixa etária que era mais vulnerável, está mostrando que o índice de mortalidade diminuiu drasticamente, ou seja, você ainda tem casos de Covid, né? Nós ainda estamos com o nosso hospital de campanha aberto, né? no hangar, mas você já não tem mais aquele número assustador de mortes diárias, né? Agora, o que o pessoal da repescagem vai precisar fazer? Olhar os calendários que estão sendo divulgados pela SESMA dentro das redes sociais, doutor? Isso. Nós temos os cálculos todos populacionais, né, para a gente abrir os nossos pontos. E nós, infelizmente, nós tivemos essa semana uma chamada para o pessoal aí até 25 de agosto, todos aqueles que tivessem até 25 de agosto com a dose de AstraZeneca marcada, a segunda dose até o dia 25 de agosto, ou que tivesse atrasado, poderiam ter ido se vacinar. Então nós estávamos esperando mais de 20 mil pessoas, nós vacinamos apenas 11 mil. Então nós temos aí 10 mil pessoas que não compareceram. Então a gente tem que pedir para a população para ficar de olho realmente no que a gente está divulgando. Temos adiantado, né, nós temos antecipado várias vezes as doses para que as pessoas possam se vacinar logo, mais rápido. Nós vamos chamar outras vezes, é verdade, vamos chamar, estamos pensando em fazer agora essa segunda dose, mantendo isso de, olha, até o limite tal, qualquer pessoa pode ir, até o dia marcado no seu cartão você pode ir. Então nós estamos pensando em fazer dessa maneira agora, a partir daí para frente, para que a pessoa tenha várias chances de ir se vacinar. Até porque a meta é o seguinte, é imunizar finalmente a segunda dose, para não ficar nesse negócio de tomei a primeira, esqueci, passou e já foi, né? Porque só vai garantir quando a gente realmente tiver tomado a segunda dose. Aí nós temos alguns dados que são interessantes, né? Por exemplo, nos hospitais, nós temos conversado muito com as pessoas dos hospitais, aí já pedimos esses dados, estamos analisando agora, mas o que eles falaram para a gente, os hospitais, por exemplo, foram os primeiros que nós começamos a vacinar, né? Eles falaram, olha, antes da vacinação nós tínhamos muita internação do nosso staff, de gente que trabalhava no hospital, gente que ficava fora sem trabalhar porque estava doente de Covid e tivemos mortes. Depois da vacinação, praticamente zerou. Olha só. Então isso é realmente uma coisa que chama muita atenção. Uma boa amostragem. É uma boa amostragem dentro dos hospitais, né, que significa que protegeu, porque as pessoas estão ainda doentes chegando nos hospitais. Ou seja, esses profissionais estão o tempo inteiro em contato com o vírus. E aí você vê como Sim. a vacina funciona bloqueando realmente a propagação do vírus numa determinada comunidade, que seria um hospital, por exemplo. Se você considerar um hospital como uma comunidade, nós temos os hospitais todos de Belém com mais de 90% do seu corpo vacinado. Sim. Então, dá para bloquear dentro de uma determinada comunidade. Isso está bem claro para a gente. Doutor Cláudio, uma preocupação em relação a gente até numa outra entrevista que nós fizemos, eu brinquei com o senhor, dizendo assim, você vacinou com qual vacina? Com a que tinha, porque estava o pessoal querendo escolher vacina. Mas há alguma preocupação e alguma informação circulando de que alguns países, por exemplo, vão fazer, mesmo quem já tenha tomado 2 doses da Coronavac, vão fazer um reforço.
Existe essa expectativa, essa articulação para reforço em relação a algumas vacinas, por conta da chegada da Delta, da variante Delta? Eu tenho falado que fiquei surpreso com a posição do Ministério da Saúde de falar neste momento agora em terceira dose. Eu acho que nós vamos fazer esse reforço e imagino que durante um período isso será anual, como é da gripe, né? Sim, sim. Então, por exemplo, você vê que o idoso que tomou as doses dele lá em janeiro, ele já está chegando no próximo ano que ele vai ter que tomar novamente. Então, essa seria, em tese, a terceira dose, né? Sim, um idoso de 80 anos. Pois é, mas fica difícil da gente entender uma população que 250 mil pessoas ainda não tomaram nenhuma dose, né? Você está pensando em fazer uma terceira dose. Eu entendo o lado da terceira dose, de você proteger as pessoas, os profissionais de saúde, mas, por outro lado, quem não tomou nenhuma fica muito completamente aberto. E aí, como sociedade, eu imagino que, nesse momento agora, nós temos que priorizar aquelas pessoas que não tomaram nenhuma dose. Temos que chamar essas pessoas para serem vacinadas. Nós teremos aí um percentual de pessoas que são negacionistas, claro, nós sabemos disso, não vão tomar, vão expor a sociedade inteira a nós termos surtos maiores ou menores, mas nós temos dentro desse universo de mais de 200 mil pessoas que vão vacinar. Se você continua chamando, elas vão vacinar. Nós temos isso também nos nossos cálculos populacionais. Não vão ser as 250 mil pessoas, mas nós imaginamos que nós temos aí umas 150, 170 mil pessoas que vão vacinar se a gente continuar chamando. Então isso é importante. Eu acho que nós temos que priorizar isso e depois partir para uma terceira dose numa situação que nós não temos vacina. Né? Porque se nós tivéssemos vacina... Se tivesse sobrando, não tem nenhum problema. Claro que tem que fazer. Eu acho que tem que fazer. Já tem alguns lugares mostrando que é necessário fazer. Mas nós temos que pensar do ponto de vista da comunidade como um todo, de Belém como um todo, né? Nós temos que pensar nesse momento agora, e até aumentaria isso para a região metropolitana, quer dizer, que as pessoas que não foram vacinadas precisam ser vacinadas. Claro, como uma estratégia. Doutor, para a gente encerrar, a gente já tem aí uma experiência de vacinação a partir de 12 anos de idade em alguns estados, né? Qual é a perspectiva da gente vacinar essa meninada a partir dos 12? Então, esse é outro grupo que a gente estava com uma expectativa muito grande, já tem uma lei aprovada dizendo que se for vacinar nesse grupo entre 12 e 17 anos, que vacine primeiro as crianças com comorbidade, sim, crianças claro. e adolescentes com comorbidade, risco, né? os PCDs, né, as pessoas com deficiência, para depois vacinar os outros. Só que o Ministério da Saúde precisa colocar isso no plano nacional. Ele colocando isso no plano nacional, ele autoriza os estados e municípios a fazerem isso. Nesse momento agora, nós temos uma posição muito clara do Ministério da Saúde, que foi colocada para nós, de que a prioridade neste momento é das pessoas entre 18 e 59 anos que ainda não foram vacinadas. Claro. Eles já posicionaram isso para nós, para depois chegar entre 12 e 17 anos. Nós entendemos que realmente também precisa vacinar essa população de 12 a 17 anos. Mas ela é menos vulnerável. Nós temos doença e temos morte nessa população, né? Em um percentual muito menor do que numa população de 40 anos, de 50 anos, que o percentual de morte é muito maior. A diferença chega a ser 10 vezes mais. Sim. Então, claro, se você tem pessoas que são muito mais suscetíveis, é claro que você vai vacinar essas pessoas. Do outro lado, nós temos pais e mães preocupados e fazendo pressão para que essas crianças e adolescentes sejam vacinados. Então, é uma situação difícil que eu acho que a gente tem que manejar, criada por uma falta de vacinas que nós poderíamos já estar muito mais avançados, né? Já poderíamos ter vacinado muito mais gente se nós tivéssemos andado dentro de um passo que nós poderíamos ter andado se as coisas fossem diferentes. Vou falar o português claro, tá? Se não tivéssemos um presidente negacionista, um ministro da saúde incompetente
e uma corrupção instalada dentro do Ministério da Saúde, que está sendo investigada agora na CPI. Correto. Mas a gente espera que agora as coisas tomem um rumo, que seja um rumo de maior controle social, com essa observância do nosso Congresso Nacional, e que a gente finalize esse ano de 2021 com a população brasileira imunizada. Doutor Cláudio, muito grata pela sua participação aqui no Conexão Úrsula Vidal, sempre informação de qualidade e chamamento para a responsabilidade que é coletiva de todos e todos nós, porque a gente só vai combater a pandemia pensando evidentemente na manutenção da nossa saúde, do nosso corpo, que é um potencial transmissor, mas sempre pensando no coletivo. Nós não estamos sozinhos. Finalmente parece que acordamos para entender que não estamos sozinhos no mundo. E essa pandemia ainda não acordou uma galera que está dormindo, mas a gente espera que acorde e que seja pelo amor e não pela dor. Gratidão. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando com você, né? E assim, é importantíssimo que a gente chame a população. A gente vê as pessoas com os seus cartões de vacinação, batendo foto e tal, mas o que eu vejo ali por trás, quando uma pessoa vem e bate uma foto, é uma família inteira, uma comunidade inteira, que ali você bloqueia a passagem do vírus. Isso é muito importante, e a gente tem visto isso, né? Porque nós temos crianças adoecendo, e aí você vê que a criança vai para o meio da família, e a família não adoece, a família está vacinada e não adoece. Então, a gente está vendo que está conseguindo realmente bloquear esse vírus, e aí a gente vê que a vacinação é realmente um ato coletivo, um ato de sociedade, e que a gente precisa vacinar todo mundo. Mesmo os negacionistas precisam ser vacinados, porque eles estão colocando em risco, inclusive, esse ato coletivo, que é o ato da vacinação, que protege a todos nós. Então é importante que a gente chame todos para vacinar e que a gente consiga fazer isso o mais rápido possível. Tá certo, doutor. Abraço muito grande. Gente, estamos de volta aqui com o Conexão Úrsula Vidal no seu sabadão. Vamos repercutir um fato internacional, que é mais do que um fato, é uma tragédia humanitária que está acontecendo no Afeganistão. Isso chamou a atenção do mundo todo, chamou a atenção de todos os órgãos, as instituições, as grandes articulações ligadas aos direitos humanos, articulações de ajuda e apoio humanitário. O Talibã, essa semana, tomou novamente o poder no Afeganistão, e isso se deu de forma mais preocupante quando o Talibã chegou a Cabul, que é a capital do país. Já havia, e essas informações têm sido divulgadas pela BBC, têm sido divulgadas pela CNN, têm sido divulgadas pela Al Jazeera, por vários canais, inclusive internacionais de notícias, repercutindo, evidentemente, por esses canais que têm representação no Brasil, em relação a um relatório que tinha sido divulgado, demonstrando que quando as forças de ocupação dos Estados Unidos saíssem do Afeganistão, imediatamente o Talibã tomaria o poder. Tem muita informação que a gente precisa retomar para entender o que acontece no Afeganistão. Aquela é uma zona, é uma área, que é uma área, digamos, da geopolítica ali do Oriente Médio do petróleo, que sempre foi disputada por duas forças de polarização, desde a época da Guerra Fria, na época da antiga União Soviética, o tal do imperialismo americano. Então, quando a União Soviética sai do Afeganistão, deixa o Afeganistão com um número muito grande de armas, né, de armamento pesado. Então, como é uma área ali no Oriente Médio fortemente influenciada, vamos dizer assim, por forças que são forças ligadas ao extremismo religioso, a gente tem Al-Qaeda operando, tem o Estado Islâmico, a gente tem o próprio Talibã, que é, digamos assim, uma forma de governar, que é uma teocracia, portanto, com o poder instalado, né, no território, a partir de um grupo de lideranças ligadas a esse poder religioso. Então, assim, o que precisa está muito claro no entendimento da comunidade internacional, que quem mais sofre nessas teocracias são as mulheres, né, por conta de uma leitura extremamente radical, principalmente nesse caso do Alcorão, e nós não estamos dizendo que todos os povos islâmicos são assim, que desrespeitam as mulheres, os direitos das mulheres, não é isso. O que nós estamos dizendo é que especificamente o Talibã desrespeita os direitos das mulheres,
Nós temos vários depoimentos de repórteres, de jornalistas que estão no território e de observadores internacionais demonstrando que lá atrás, quando o Talibã tomou o poder, as mulheres tinham que usar burca, não podiam estudar, não poderiam sair desacompanhadas. Nós temos filmes, inclusive, produzidos, curtas-metragens de animação, longas-metragens de animação, mostrando o quanto foi difícil. A própria Malala, que hoje é uma liderança feminina internacional, sofreu um atentado e quase morreu porque insistiu em estudar, e era uma liderança jovem que lutava pelo direito ao estudo das mulheres. Então, o que nós, como comunidade internacional, precisamos estar atentas e atentos para essa agressão aos direitos das mulheres. O Talibã tem soltado notas dizendo que vai ter um comportamento diferente dessa vez. Eu digo as lideranças do Talibã, né, que vão ter um comportamento diferente, que as mulheres poderão estudar, ocupar cargos. O que a gente quer saber é o seguinte: se vão poder estudar, se vão poder ocupar cargos, isso é um direito. E nós, como mulheres, né, como mulheres feministas, como mulheres que nos articulamos politicamente, precisamos ter sempre esse compromisso com a luta pela liberdade das nossas irmãs afegãs. Né? Isso é muito grave, termos esse retrocesso. É muito ruim que as forças de ocupação dos Estados Unidos tenham saído sem as informações que nós temos aqui ao longo desses anos, desses quase 20 anos. Foram 8 bilhões de reais investidos na estruturação de uma força de segurança do próprio Afeganistão, mas houve muita corrupção, houve uma falta de observância de outros organismos internacionais. Os Estados Unidos hoje, que tem mais peso, inclusive nas organizações das Nações Unidas, por que a ONU não está presente? Uma força de vários países, por exemplo, da ONU, nessa saída das forças de ocupação dos Estados Unidos, para fazer essa observação desse processo de transição. Então a gente faz essa observação aqui para dizer que o nosso coração, o coração de todas as mulheres do mundo, precisa estar ligado no coração e nos direitos das nossas irmãs afegãs. Lembrando, minha gente, que a gente no início do programa falou sobre a importância de vacinar, lembrando que nós temos aí mais de 200 mil pessoas que perderam o seu período de vacinação, portanto é o passivo, né, está sendo chamado de um passivo de vacinação, que você que perdeu a sua data da segunda dose, perdeu a sua data da primeira dose, vai nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde, para saber qual é o seu dia, para que a gente não tenha um processo de imunização que vai ficar meio pau, meio tijolo ali. A gente precisa dessa colaboração e dessa integração e dessa responsabilidade coletiva para que o nosso processo de imunização seja bem sucedido. Vamos conversar agora com o Zé Otávio Passos, diretor da The Nature Conservancy, que é no Brasil, aqui na Amazônia, que é uma organização social, uma organização, uma ONG, que é uma organização, não deixa de ser, né? Uma ONG, é uma ONG que trabalha com todas essas medições, essas campanhas, que também de maneira articulada, essas campanhas de conscientização ambiental. Vamos falar desse último relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. É o seguinte, Zé Otávio, tá pegando, né? Esse painel, esse último relatório deu um alerta geral. E olha que a gente já está no sinal vermelho faz tempo, né? Pois é, Ursa, bom, obrigado por me receber, é um prazer estar aqui com você. Infelizmente, o que a gente tem para falar hoje é um tema sério, um tema preocupante, não são boas as notícias. Então, a gente está aqui conversando sobre um tema que é muito grave, e o que esse painel trouxe, que foi no relatório que foi divulgado agora em agosto, é o 6º relatório do painel, né? O primeiro relatório foi divulgado em 1990, e esse é o 6º relatório. E já no relatório de 1990, já se falava do aquecimento global e de como os humanos, né, nós estamos causando esse aquecimento global com as nossas atividades econômicas, com as nossas vidas. Nosso padrão de consumo maluco, né? Nosso padrão de consumo, como a gente estrutura e como a gente estruturou a forma de usar a energia. No fundo é isso. A energia que a gente usa é o grande causador, porque ela emite gás carbônico, ela emite gases do efeito estufa. Principalmente os combustíveis fósseis. Principalmente os combustíveis fósseis. A gente achava que furar a terra estava tudo bem, né? Só que não. Furar a terra e queimar e jogar o gás carbônico na atmosfera. O próprio gás, né? Não só o petróleo, né? Sim, o gás que foi acumulando. E aí ele vai acumulando e ele fica muitos anos. Ele vai ficar séculos, né, na atmosfera. Então ele foi acumulando ao longo da industrialização, anos 50, anos 60, anos 70, e isso foi gerando o quê? Um efeito estufa. E gera o aquecimento global.
que agora. E essa é uma grande preocupação, porque isso afeta o cultivo, isso afeta as chuvas, isso afeta a biodiversidade, e a gente já está vendo um declínio importante na queda da biodiversidade, na queda das chuvas, nos eventos extremos, como a gente já falou algumas vezes. Então, a gente já consegue perceber os efeitos hoje do aquecimento global, e a tendência é piorar. Vamos falar, assim, a gente está falando muito do calor, né? Vamos falar do frio. Porque o frio, são meses de trabalho, por exemplo, da agricultura familiar ou de grandes plantações. Se a gente começa a ter esse frio extremo, por exemplo, nas áreas mais temperadas, que são áreas de grande produção de alimentos, a gente pode ter um problema de abastecimento grave. O problema de abastecimento grave significa preços caríssimos e significa fome para a população mais pobre, que é sempre quem sofre primeiro, né, Zé Otávio? Exato. E não só os frios extremos, mas o calor extremo é muito preocupante. Por exemplo, a soja, no Cerrado, se você tem alguns dias a mais de pico de calor, só alguns dias a mais de pico de calor, a produtividade dela cai muito. Ou seja, a gente está num cenário que a gente pode ter uma situação de falta de alimento no futuro. Então você tem, além da falta de alimento, uma possibilidade de você ter quase 1 milhão de refugiados até a metade do século. Ou seja, imagina só... Refugiados da fome. Refugiados da fome e do aquecimento global. Gente que está fugindo do mar que está subindo. Ou seja, a situação de fato é preocupante agora e vai ficar pior. Agora, a questão é, ela vai ficar pior, só que ela pode ficar muito pior se a gente não fizer nada. E aí é que entra, acho que um dos conclusões importantes do estudo é, dá para mitigar e dá para a gente se adaptar ao que está vindo por aí. Deixa eu te falar de uma preocupação que a gente tem também, Zé Otávio, em relação a essa educação. Diz assim, mas se eu fizer só eu, não vai adiantar nada, porque não vai resolver, não vai salvar o planeta. Bom, alguém começou um dia, só eu, né? E hoje a gente tem uma comunidade global preocupada com isso. Mas a gente também tem países do sul global, que a gente chama, que temos aqui América Latina, países da África, né? Que são países em desenvolvimento, tem muita pobreza. Então a gente precisa de casa para essas pessoas, a gente precisa de hospital para essas pessoas, precisa de escola, precisa de, espero que não estradas, mas mais ferrovias, para que a gente mude o modal, que seja menos poluente. E a indústria do cimento polui pra caramba. Como eu estava lendo até um artigo do Abramovay, como é que a gente vai garantir direitos para essas pessoas que precisam de infraestrutura, né, sem que a gente estresse os nossos recursos naturais do planeta, que é o que a gente está fazendo? Essa foi a pergunta que começou lá em 1970, com a discussão toda de é sustentável o modelo que a gente tem hoje de crescimento? E eu acho que a gente tem que falar menos em crescimento e mais em desenvolvimento, um desenvolvimento equitativo. Uhum. Então, países, e isso começou inclusive no protocolo de Kyoto, dos países ricos pagarem e compensarem os países em desenvolvimento. Aliás, esse protocolo de Kyoto foi assim, meio água de salsicha, né? Foi, exatamente. Não avançou muita coisa, né? Mas ele deu um passinho a mais. Sim. Esses acordos internacionais é sempre um passinho a mais, e daí teve o Acordo de Paris, que aí estabelece metas e começa a criar regras de mercado voluntário de carbono, alguns outros mecanismos. É sempre um processo lento, mas que vai avançando aos poucos. Agora a gente não tem mais muito tempo de fazer passinho de tartaruga. Exato. Agora a gente precisa agir. E aí o que a gente tem que fazer? Assim, essas pessoas e os povos, as comunidades precisam receber condições melhores de vida. Então a gente não pode ser contra o desenvolvimento. A gente tem que ser a favor de um desenvolvimento sustentável. Então essa é a palavra-chave que já vem se falando há muito tempo. Agora, para conseguir isso, a gente tem que primeiro reduzir, a gente tem que também reduzir as emissões das indústrias poluentes, e essa talvez seja uma boa notícia. Em que sentido é uma boa notícia? Porque é concentrada as indústrias que poluem. Então, se essas indústrias começarem a poluir menos, jogar menos gás carbônico na atmosfera, isso já ajuda muito. Poucas atividades poluem muito, né? Exatamente. Então, se a gente conseguir um esforço grande dessas atividades produtivas que poluem muito, agora a gente tem o PUM do boi. Gente, que coisa, né? Parece que é piada pronta. Não é.
é verdade mesmo, o pum do boi, né? O peito, gente, é isso, o nome não tem outro, é peito mesmo, do boi. Então a gente tem uma atividade pecuária muito forte na Amazônia e, assim, muita preocupação, porque a Amazônia que já foi uma sequestradora de carbono, ou seja, a Amazônia, pulmão do mundo, a gente vai ajudar e tal. As nossas atividades aqui estão começando a dar uma virada ruim, para dizer o seguinte, ao invés da gente sequestrar e ajudar o mundo, a gente está atrapalhando, porque as atividades que estão acontecendo aqui na Amazônia estão liberando muito gás carbônico. É isso, né? Principalmente por conta do desmatamento, que a gente vê todo dia nas notícias, né? Então, além da atividade em si, que gera normalmente algum tipo de emissão, o desmatamento, que é o principal agressor, 80% das emissões do Pará vem de desmatamento. Então, eu acho que tem um bom caminho estabelecido no Pará, tem essas emissões por conta do desmatamento, mas é o que eu falei antes, como elas estão concentradas em um setor, que é, nesse caso, a mudança do uso do solo, que a gente chama, que é o desmatamento, é só combater isso, é só criar alternativas para isso. Agora, no Pará tem algo que é importante, não só no Pará, na Amazônia. Povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, que são grandes protetores das florestas, precisam ser valorizados, precisam ser escutados para conseguir contribuir, para conseguirem proteger seus territórios. Ou seja, além de serem protegidos os territórios, eles precisam ter as condições de proteger e serem escutados nessa agenda que é tão importante, que são justamente os territórios mais preservados do Brasil, né? Então, acho que esse é um ponto super importante, uma mensagem super importante que a gente tem que ter como uma meta, que é ajudá-los a continuar preservando, ajudá-los a continuar protegendo a natureza. Então, o Estado do Pará está fazendo bem seu dever de casa, com as políticas indigenistas avançando a passos largos. Temos um número bastante significativo, o maior do Brasil, na verdade, de territórios quilombolas titulados. Estamos num processo de mapeamento também de comunidades extrativistas e comunidades ribeirinhas para valorizar essas práticas e saberes tradicionais, né, dessas comunidades tradicionais. O Plano Amazônia Agora, o Fundo da Amazônia Oriental, o FAO, eu acho que nós, como Estado do Pará, estamos dando um bom exemplo e fazendo bastante o dever de casa. Zé Otávio, gratidão pela tua participação aqui conosco no Conexão Úrsula Vidal, dizer que esse assunto é um assunto urgente. O que é que tem a ver conosco? Tudo, somos amazônidas, nós precisamos ser protagonistas, inclusive, nesse processo. Atenção, o mundo inteiro está olhando para a gente. E nós podemos dar um bom exemplo, inaugurando uma nova governança, mostrando que aqui a gente sabe como fazer e dizendo, mundo, quer colaborar com a gente? Vamos fazer legal? Vamos fazer bem feito? Então vem conosco que a gente sabe fazer, né? Esse é o convite e muito obrigado por me receber. Beleza, gente, Conexão Úrsula Vidal. Gente, já que estamos nesta vibe, que é a vibe da sustentabilidade, da preocupação com a biodiversidade e da preocupação, minha gente, vamos lá, deixa eu dizer um negócio a vocês, com o bolso da gente também. Mas mais do que com o bolso, tem muita gente que, assim, qual é a parte mais sensível do seu corpo? O bolso. Então vamos pensar na conta de luz, vou de novo dizer isso. Mas para as pessoas que têm a consciência e o coração como partes sensíveis da sua existência, vamos lembrar que a gente precisa fazer isso pela nossa espécie, pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pela nossa cidade, pelo nosso planeta, porque é o seguinte, o planeta vai dar o jeito dele. Se aquecer, esse aquecimento global acontecer da maneira como o relatório do IPCC está prevendo, daqui a pouco vai ficar assim, vai ficar o jacaré, vai ficar barato. Algumas espécies vão dar o jeito delas porque o planeta esquenta, esfria, esquenta, esfria. A gente já passou por 5 hecatombes no planeta e algumas espécies sobrevivem. Quem não vai sobreviver é a nossa. Se você não viu um filme chamado Interestelar, eu lembro quando eu vi, era o seguinte, só tinha milho. Todo mundo comia milho porque era o único tipo de cultura, de plantação que sobrevivia às tempestades de areia. Já pensou? E as pessoas tinham que viver fechadas dentro de casa. Então é assim, gente, aquelas distopias. Cuidado, viu? Cuidado que a gente está caminhando nessa direção. E é uma responsabilidade de todos nós. E essa responsabilidade está chegando em muitos empreendedores. A gente está aqui com Jana Borg, da Casa 7, no nosso quadro Ela Pode. Jana, já neste momento em que a gente está em novo cenário, agora ao vivo, porque antes a gente estava fazendo por telefone, agora a gente está fazendo ao vivo, você não está sentindo que está melhorando a qualidade da voz dos nossos entrevistados? Então, a gente está aqui fazendo entrevista no tete a tete, como a gente chama. Jana, muitos empreendimentos que estão nessa pegada, né? Tudo bom, querida? Bom dia.
Tudo bom, Úrsula, exatamente. Nessa pegada a gente pode falar do ecoempreendedorismo, né? Que é você pensar como que você pode gerar o lucro, como que você pode pensar no teu negócio pela perspectiva da sustentabilidade, pela perspectiva do impacto social. Então, assim, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, a gente tem o item 11, né, que cidades e comunidades sustentáveis, e 12, consumo e produção responsáveis. Dentro do mercado da moda, dentro do mercado do empreendedorismo, numa perspectiva social, sustentável, a gente consegue ter alguns exemplos muito interessantes sobre isso. Então, por exemplo, quando a gente fala de moda, Úrsula, a gente tem casos, por exemplo, em São Paulo isso é muito comum, você vai numa feira de mercado autoral, as pessoas usam restos de tecido de grandes marcas, como, por exemplo, da Farm, pegam essas sobras de tecido e produzem marcas autorais, suas próprias roupas, vestidos, na perspectiva da moda ampla, que é quando o homem e a mulher podem usar a mesma peça, seja magro, gordo, uma única peça pode ser adequada para qualquer tipo de corpo. Tô nessa, porque eu adoro um negócio GG para ficar confortável, grandão. soltinho. Essa daqui é. Inclusive, essa daqui é um tamanho único, que eu acho que veste do 38 ao 48. Exatamente. Entendeu? E aí lá a gente tem a perspectiva de, nossa, é moda ampla, a gente tem 0% de desperdício, porque todo o tecido ele é utilizado numa única peça, através de costuras, bolsos, acessórios que vão surgindo naquele próprio pedaço de tecido, e ainda vem de sobra de uma grande marca, como por exemplo da Farm. Então, as pessoas já estão entendendo essa perspectiva. E além disso, a gente também pode pensar numa forma de gerar esse empreendedorismo, mas de forma mais consciente, mais ética, em que teu lucro ele continua sendo gerado para que você consiga manter o teu negócio. No entanto, você está preocupado realmente em entregar algo mais positivo para a sociedade, né? Algo que seja construtivo. E aí, nessa perspectiva, a gente tem um exemplo aqui, Úrsula, que é a Insecta Shoes. Que eu adoro. Maravilhosa, né? Uma marca autoral que surgiu em 2014, duas empreendedoras que resolveram pegar restos de um brechó e transformar em sapatos. As peças ficaram lindas, foram vendidas rapidamente e, a partir disso, eles passaram a utilizar várias outras matérias-primas como garrafa PET, roupas, por exemplo, que vêm de presídio. E cada peça, cada sapato, cada sandália conta uma história, uma peça única. E elas bombaram. Hoje elas estão, inclusive, na moda também com bolsas, com camisas. A gente entra no Instagram, no site da Insecta Shoes, aí a gente, ai, que lindo! Esgotado. Exatamente. Esgota, vendem para o Brasil todo, né? Exatamente, bazar esgota, é tudo muito rápido e já estão, assim, na verdade, alcançando um patamar internacional, né? Porque realmente lançaram uma tendência muito interessante. Além disso, nós temos a loja Muda. O site é muda.eco.br. Essa loja, Úrsula, ela é do Matheus Solano, aquele ator global. Olha. Ele fez um negócio familiar junto com o padrasto, que tem uma longa experiência com relação a meio ambiente, a perspectiva da sustentabilidade. E aí ele fala assim, que, na verdade, trazer marcas que são éticas, que estão pensando na perspectiva da sustentabilidade, para gerar visibilidade através da loja, que é uma loja virtual. Todas as marcas que tem lá são marcas sustentáveis. É uma éticas, multimarca sustentável. Exatamente, de vários negócios nacionais. Por exemplo, tem uma marca muito interessante lá, que a produtora, uma empreendedora, ela produz bijuterias a partir de cápsulas de café. Então, são cordões, brincos, pulseiras feitos a partir de cápsula de café dessas cafeteiras gourmets que nós temos. Legal. Muito bacana. Então, todas as marcas que circulam na loja, ela tem essa pegada. Uhum. Além disso, a gente tem a Conlola, que é a lojaconlola.com.br, e o Instagram é Conlola. Essa daqui, ela está voltada justamente para o impacto social, desde sua criação, desde sua concepção. Então, o site ele se apresenta assim: Conlola é a mudança que nós queremos ver no mundo. Somos uma marca, somos uma loja, experiência, somos afeto, conexão e propósito. Na loja você tem roupas, você tem acessórios, você tem bonecos artesanais, que são personagens que eles mesmos criaram, sempre com uma mensagem muito bonita, voltada para a sustentabilidade, voltada para o respeito ao próximo, para a diversidade. E cada, por exemplo, Lola que você compra, uma é doada para um projeto social, para uma criança em situação, para uma criança que teve os seus direitos violados. Sim. Então, assim, tanto o lucro da empresa ele é voltado para ações sociais,
quanto às ações específicas que tem de Natal, com doação de agasalhos, doação de cestas básicas. Que então, legal. tudo é revertido. E desde a concepção da loja, eles contam a história, eles têm uma parte muito interessante voltada para o impacto social. A loja, desde a concepção, quando ainda estava no papel, elas já estavam gerando, voltada para a geração de impacto social positivo. Coisa linda. E, por fim, para dar uma motivada, uma inspirada nas pessoas que estão a fim de trabalhar com ecoempreendedorismo, mas não querem começar numa loja, não tem a possibilidade de começar numa loja, quer começar com uma feira, quer se unir com as amigas. A gente traz a Rede Colmeia de Mulheres. Que lindo o nome, Rede Colmeia de Mulheres, muito legal. Exatamente, e o Colmeia tem a ver com as abelhas também, que atuam em comunidade, que são muito parceiras, só rola se fizer todo mundo junto. Exatamente. A Rede Colmeia de Mulheres surgiu no Rio de Janeiro, é uma feira de ecoempreendedorismo feminino. Então, são mulheres que se juntaram e pensaram assim, vamos falar do empreendedorismo com uma perspectiva mais delicada, de apoio, com mutualismo funcionando. E aí, nesse sentido, montaram a Rede Colmeia, começou a partir de um grupo de Facebook, Úrsula. Então, foi um grupo de Facebook que surgiu com essas discussões de sustentabilidade, de ética, de parceria, e se desenvolveu até o ambiente real hoje. Então, a feira acontece uma vez por mês, de forma colaborativa, no Rio de Janeiro. Tem o site também, que é a loja virtual. Então, assim, às vezes a gente começa pequenininho, vai se desenvolvendo, vai se fortalecendo, e hoje elas estão aí, trabalhando, é um negócio voltado para mães, voltado para mulheres, sempre com essa perspectiva ética dos produtos. Que maravilha. Gente, é o seguinte, todas as vezes que a Jana dá essas dicas, eu vou lá e já começo a seguir, porque eu já fico, assim, super entusiasmada e estimulada de ver que tem iniciativas incríveis, maduras, né? Como a Rede Colmeia, por exemplo. Jana, tem agenda, né? Do Ela Pode, conta pra nós. Exatamente, a gente está com formações tanto presenciais quanto formações online. Então tem para todo mundo, Úrsula, para a mulherada que quiser se capacitar, quiser se formar através das nossas iniciativas. Então a gente vai estar no bairro do Icuí, Guajará, na próxima semana, na quinta-feira, na Escola Maria de Nazaré, M. Rios, das 9 às 18. O endereço fica na Rua São Pedro, quadra 6, próxima à Rua Santa Fé, no Icuí, Guajará. A mulherada pode chegar na escola, fazer a inscrição na hora e participar das nossas formações, com carga horária de 8 horas de carga horária, né? Então a gente vai estar lá das 9 às 18 horas. E no bairro da Nova União, em Marituba, a mulherada de Marituba, a gente vai estar na Escola Luz e Vida, das 8h30 às 12h30. No caso, na sexta-feira. Fica na Travessa da Assembleia 16, entre Rua da Cerâmica e Passagem da Assembleia Nova União. E nas redes digitais, né, a gente está no Instagram, Elas na Rede, com 2 oficinas. Oficinas online de administração do tempo, na segunda-feira, dia 23. Às 9h30. Fica lá ou acontece somente ao vivo? Como é que é o conteúdo? O conteúdo fica no Instagram, né? Fica no Instagram, lá da rede fica no nosso Pode. YouTube também, mas o ao vivo e a cores é muito mais bacana. Sai com né? certificação, exatamente, sai com certificado para o currículo da mulherada. E a gente vai ter oficina de autoconhecimento também, dia 26 às 18h30. Então, essa de autoconhecimento também devem surgir trocas incríveis. E essa né? iniciativa é o Aldir Blanc também, né? O edital da Lei Aldir Blanc, né? Que nós estamos com essa iniciativa aqui também, Úrsula. Bacana. Jana, vocês não param, não sei como tu ainda tens tempo de fazer essa participação no programa, mas eu acho ótimo, porque a gente fala com um público imenso. Jana que está com a AIA, quanto tempo está a AIA? 5 meses. 5 meses! E a Jana está aqui conosco, e a AIA já está mãe, em casa. Leite ordenhado. Exato. Tá lá, tá segura. Ordenhou o leite, não vai nem sentir, quer dizer, vai sentir diferença, porque nada substitui aquele cheirinho de mãe, aquele calorzinho de mãe, mas pelo menos o leite é o da mamãe. Jana, um beijo no teu coração, gratidão pela tua participação. Obrigada, aqui no Conexão Úrsula Vidal com a gente. Gente, vamos de música, já que a gente tá no Ela Pode, então vamos de música de mulher. Vamos de Lia Sofia, que no sábado passado a gente fez uma overdose de Gabi Amarantos, então vamos de Lia Sofia agora. Vamos lá, Lia Sofia com você aqui no Conexão Úrsula Vidal. Teve aqui em Belém, passou uma temporada com a gente. Gente, estamos chegando ao final aqui do nosso Conexão Úrsula Vidal com a programação da reabertura do nosso Teatro da Paz. Ai, estamos numa
super ansiedade com essa reabertura do Teatro da Paz. Lembrando a você que agora vai ter Café da Paz aberto durante o dia. Poxa, não conheço o Teatro da Paz, passo sempre por lá de dia, moro um pouquinho mais afastado do centro e tal. Não tem problema, você vai lá, faz uma visita guiada, ainda toma um café, toma um chocolate, leva uma lembrancinha da Boutique da Paz, pois agora nessa reinauguração do Teatro da Paz, a gente vai ter o nosso Café da Paz. E como é que vai ser essa reinauguração? Primeiro que a gente está com uma iluminação cênica que está lindérrima, sou suspeita para falar, mas está linda, linda, linda. 8 cores que misturadas chegam a 16 cores, então a gente vai ter, por exemplo, o outubro rosa, o novembro azul, o agosto amarelo. A gente vai poder fazer várias campanhas, são campanhas de conscientização, aderindo nessa nossa iluminação cênica, com 16 cores possíveis na nossa iluminação, que vai destacar os elementos artísticos e todo o desenho arquitetônico dessa casa de espetáculos que a gente ama, que está com 143 anos, tem uma história lindíssima, legal você procurar saber da história do Teatro da Paz, como ele foi construído, em que período, as mudanças pelas quais ele passou em várias obras de restauro que ao longo desses 143 anos aconteceram. Vamos para essa programação de reabertura que começa no domingo, amanhã, às 20 horas, com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. Não serão tantos ingressos, porque a gente vai fazer uma homenagem aos nossos profissionais de saúde que atuaram na Covid, então parte dos ingressos será distribuída para profissionais de saúde que atuaram no combate à Covid-19. Tá? A gente vai ter, estamos aí nessa expectativa da presença do nosso governador, porque está entregando de novo para a nossa população a reabertura do Teatro da Paz, tem um efeito muito simbólico no coração da gente, já sinaliza para uma retomada gradual da nossa atividade cultural. Não vamos fazer o Teatro da Paz lotado, gente, só meia casa. Os ingressos serão distribuídos 2 horas antes, isso foi uma sugestão, inclusive, da população. Poxa, por que distribui de manhã para ir de noite? Fica difícil de eu ir pegar de manhã, então a gente começa a distribuir mais cedo, para que as pessoas possam tomar esse café, tomar um chocolate, entrar na casa de espetáculos, tomar uma água de coco, né, dando uma movimentada ali na nossa cultura, na nossa economia criativa, uma água de coco, comer uma pipoca, ou então ir ali no bar do parque, depois você entra. Então é isso, a partir de 2 horas antes a gente vai distribuir. Estamos recebendo também doações de 1 quilo de alimento não perecível, tá? Então, no dia 28, esta apresentação da Orquestra Sinfônica. Na segunda, no dia 28 não, no dia 22, domingo. No dia 23, segunda-feira, o espetáculo de teatro A Pensão da Dona Cotinha. A Pensão da Dona Cotinha é uma comédia rasgada do Grupo Experiência, vale super a pena. Então tem programação para todos os gostos, tem a Orquestra Sinfônica na abertura, tem o teatro do nosso amado Grupo Experiência, comédia zona para a gente rir, fazer terapia do riso na segunda-feira, sempre a partir das 20 horas. No dia 24, terça-feira, tem a apresentação do coro Carlos Gomes. Que horas vai ser? Mais cedo, minha gente. Você está saindo do trabalho, então é às 18 horas, tá? Não vai ser às 20, vai ser às 18, porque aí você pode, por exemplo, no começo da semana, você quer sair do trabalho, não quer ir em casa, então vamos embora. 18 horas é o coro Carlos Gomes. Tudo de graça, tá, minha gente? Nos dias 16, 17, nos dias... Ih, gente, nada disso. No dia 25, é porque é 22, 23, 24. 25, quarta-feira. São 3 horários. 17, 18 e 19 horas, apresentação de canto lírico dos alunos do curso de formação em ópera. E nós vamos abrir no foyer a exposição imersiva Ópera Viva, 20 anos do Festival de Ópera do Teatro da Paz. Que essa visitação vai acontecer até 31 de outubro. Gente, são figurinos, cartazes, né, dos nossos espetáculos de ópera desses 20 anos, figurinos incríveis. Olha, essa exposição está sendo preparada com todo o carinho. Então a gente vai ter esse concerto de canto lírico e vai ter exposição no foyer do Teatro da Paz. Você que não conhece, tem muita gente que foi no Teatro da Paz já dezenas de vezes e não conhece o foyer. A gente vai passar a ter muito mais programação no foyer do Teatro da Paz depois dessa revitalização pela qual o teatro passou e com essa reabertura. Beijo no teu coração. A gente te espera no sábado que vem aqui no Conexão Úrsula Vidal. Gratidão pela tua companhia. A gente encerra de música, claro. Beijo no coração.